Olá pessoal, saudações, é o Alexandre Wabi e vou estar falando com vocês a partir de agora sobre o maravilhoso Código Ascensional 5 da nossa série especial dos Códigos da Ascensão. Namastê, salve a força de cada um de vocês, esse é um código muito legal, gosto muito de explicar sobre ele porque muitas pessoas acabam fazendo uma interação com obsessores de umbral imediata e não sabem dessas possibilidades do mundo espiritual, que eu vou explicar para vocês, tá? É uma questão natural que a maioria das pessoas não tem consciência. Então, essa é a síntese desse código, tá? Se ele fosse resumido em 4 linhas, seria assim, olha, nós, os homens, nos tornamos escravos das próprias criações negativas. Essas criações nossas nos perseguem em todas as dimensões, seja na terceira, seja nos mundos espirituais, estando nós encarnados ou não. Por isso, pessoal, nós devemos cortar laços, tendências e portais negativos agora, aqui e agora, porque a nossa vibração é a nossa sentença. Onde está a nossa consciência, está a nossa força. Então, se a sua consciência está em raiva, ódio, medo, angústia ou ignorância, a sua consciência está no umbral, tá certo? E quando você desencarna, você já está nessas faixas, tá? Vou falar de muitas maneiras de interagir com o umbral e de como sair disso aqui e agora, ok? Essa é uma palestra muito forte, que mexe muito com as pessoas, vai mexer com você, mas você vai poder abrir novos portais, portais de iluminação, de expansão e de desconexão com essa realidade triste. Tá certo, gente? Aqui são os percentuais de equilíbrio, harmonia e desequilíbrio. Tá? Então vamos lá. Se nós temos uma interação com obsessores, obstáculos sutis e umbral de até 10%, nós estamos no índice de excelência humana. Então, se eu tenho 10 motivos para ficar com raiva, eu fico só um, eu estou lá, tarja verde. Tá? Eu estou como um mestre ascensionado, ficaria e como todos podemos ficar calibrados. É uma questão de hábito. Se a cada 10 motivos para ficar com ódio, angústia ou ser ignorante, eu faço isso em apenas 3, eu ainda estou em equilíbrio. Tá certo? De 10 a 3, ou 30%. Estou em equilíbrio. Agora, se eu fiz 3,5, 4, se eu tenho 10 motivos para ficar irritado, angustiado, temeroso, e eu fico em 4, a minha conexão umbralina está em desequilíbrio. Está me desequilibrando, tá certo? Está sendo um ponto nodal da minha vida, um ponto de estrangulamento, um ponto que me segura no umbral. Tá certo, gente? Você imagina a maioria das pessoas que é ensinada para não ter inteligência emocional, não ter educação. Outro dia eu estava vendo um joguinho GTA, por exemplo. Que escola de bandido que é aquilo? Trombou no carro, o carinha sai e bate no outro. Pega o velhinho e joga o velhinho embaixo do trem. E assim vai. O carro, você solta uma bomba dentro do carro com criança. Gente, isso é umbral. Cuidado, isso começa na infância. Agora nós estamos tendo um novo jogo que cria zumbis, que é o Pokémon. Tá? Vou fazer até um vídeo sobre isso, sobre como as crianças ficam alienadas nesse jogo do Pokémon. Tá certo? Que interage com a realidade e os nossos mentores já avisaram. É uma estratégia do umbral para criar zumbis. Milhares e milhares de zumbis na Terra. Ok, gente? Então vamos tomar cuidado com tudo isso que gera essa interação com negatividades em geral. Porque isso é real. Então, gente, o que são obsessores? Obsessores são seres que eles são convidados pelos nossos próprios pensamentos e frequência, tá? A gente usa mal a energia vital, começa a ter um pensamento negativo, uma emoção negativa, práticas negativas, crenças negativas. O que acontece? A gente fica amiguinho dos diabinhos, entre aspas, né? Dos irmãozinhos sofredores, dos irmãos que têm vícios e querem manter a sensação desses vícios, tá? Droga, sexualidade, apego material, tá certo? Mundanismo, tudo isso, vaidade, tudo isso vai conectando com esses seres e nós passamos a ser parceiros dos obsessores. Então, as negatividades da nossa vida ou positividades é a gente mesmo que busca. Então, esses são os obsessores, são os convidados para a sua festa interior, a festa que acontece no salão da tua mente, todo dia, toda hora, 24 horas por dia. Então, nós aqui damos permissão energética para que esses seres possam sugar a energia. Eles se aproximam dos seres humanos porque nós temos uma energia chamada ectoplasma. Tá? Essa energia é muito importante para o mundo espiritual, porque eles podem pegar essa energia e fazer um monte de coisa. Além do mais, tem os fluidos das comidas que eles gostam, da bebida, do cigarro e tudo mais.
o efeito negativo de práticas sexuais equivocadas, onde eles podem ter sensações também. E também tem a nossa própria frequência de pensamentos, que é como se eles alimentassem uma amizade, tá certo? Eles acabam sendo mentores negativos, obsessores, tá? Das pessoas que têm tendências más. Porque eles passam a viver junto com a gente numa comunidade. Mas enfim, gente, então a chave é nossa, são as pessoas que dão permissão para ter obsessores. Então, os obstáculos sutis, ou má sorte, eles acontecem por lei de causa e efeito, tá? Causa e efeito é uma coisa que eu fiz no passado, uma coisa que eu fiquei devendo para alguém, um mal que eu fiz para alguém, ele volta para mim, vai ser um obstáculo sutil. Ou por energias externas, tá? O que é essas energias externas? Pode ser corrente de mal olhado, pode ser uma pessoa que eu ultrapassei em outra vida, pode ser uma pessoa que eu ultrapassei nessa vida, que virou um obsessor. Tá? E nós temos obsessores encarnados e desencarnados. Tá? Um filho mal educado é um obsessor. Um marido mal educado pode se tornar um obsessor. Uma esposa mal educada pode se tornar uma obsessora do esposo e dos filhos. E assim por diante. Educação é a base da desobsessão. Tá? Não adianta só, se esse negócio de amarrar demônio aí das igrejas funcionasse, não tinha mais espírito negativo jogado no planeta. Então tem que educar. Educar, não adianta falar e etc. só. Tem que educar as pessoas para aí os portais fecham e o mundo pode se conectar com a luz novamente, amplamente, tá? Então, gente, o umbral é um lugar real, pessoal, real, tá? É um mundo real, holográfico, criado pela vibração de bilhões de pessoas que estão jogando energia ali, ó. A consciência está lá, vai se criando os mundinhos, tá? Os mundinhos dos vaidosos, os mundinhos dos competidores, os mundinhos dos egoístas, os mundinhos dos raivosos, e isso vai se materializando ali na quinta dimensão e numa plástica que vai criando mundos e mundos que as pessoas às vezes estão encarnadas, mas não estão nem aqui mais, já estão naquele mundo. Ou então acontece uma coisinha muito pequena, a pessoa já vem com uma energia desproporcional, materializando ódio, raiva, etc. Porque está conectada com aquela linha do umbral, com aquele mundo umbralino, tá? Então, a chave é a mente e a energia é a nossa própria energia. Os grandes impérios umbralinos são mantidos pelas energias das pessoas da Terra, mal educadas, ok? Então, automaticamente, pela baixa vibração, tá? As pessoas se conectam no automático, tá? Não adianta ter a fitinha lá de Aparecida na mão, um patuazinho, tá certo? Não adianta nada disso. O que adianta é a sua vibração. A sua vibração é que vai te jogar no mundo umbralino conforme a sua má tendência, conforme a sua má educação, conforme a sua ignorância. Bom, essa palestra é só para quem serve, tá? Tem pessoa, claro, que não tem nada disso, né? Vamos lá. Olha lá, gente. As pessoas entram na energia desses locais. É convergência de pensamento, ok? Então, os drogados, os violentos. Aqui nós temos os luxuriosos, os presos na sexualidade desenfreada. Tá? Do outro lado, o pessoal fica se acabando ainda, viu? E no mundo astral, você pensou, já acontece, a coisa vai indo, a pessoa que estava presa na Terra, do outro lado, continua presa, tá certo? Os traficantes, do outro lado, vão virar traficantes de almas. Os bandidos vão virar bandidos do espaço, e assim por diante. Tá certo, gente? Infelizmente, a vida continua e as más tendências das pessoas da Terra continuam do outro lado também. O que não falta é umbral, tá? Porque a coisa foi planejada para que nós tivéssemos 30% de negatividade na Terra e hoje nós temos 70%. Então, você veja bem, é o dobro da negatividade planejada. Os umbrais saíram de 2 umbrais para 49 umbrais. 2 umbrais planejados para 49 umbrais não planejados por Deus, tá? Então, a gente deve refletir seriamente sobre nossa conduta, porque se a gente tiver um alto grau de conexão com esses obsessores, os obstáculos sutis e com os umbrais, a nossa vida fica amarrada, tá? A gente vai sentir uma série de amarras. Às vezes a pessoa tem tudo para prosperar, tudo para ser feliz, não é porque tem as amarras espirituais, tá? Que acontece através da interação com esses portais umbralinos. Ódio, medo, ignorância, inveja, angústia e assim por diante. Ó. Então, essas questões representam portais abertos
para a influência dessas energias negativas em nossas vidas. É uma autorização, uma outorga. Na verdade, é um contrato que a gente fez de ignorância com seres que têm a mesma sintonia de nós que estamos saturados ou subdesenvolvidos, ou que temos traumas, e por questão de traumas e nós acabamos entrando nessas faixas também e entrando em ressonância com esse pessoal todo do umbral. O que não falta é gente no umbral, pessoal. Esses portais, eles podem ser vencidos com um código, o código 6 do mapa ascensional, que ele chama esforço na luz. Depois eu vou explicar amplamente sobre isso. É uma decisão nossa, viver na luz ou na não luz, tá? É muito bom viver na luz. Todos poderiam viver somente na luz e de um modo amplo estar conectado com energias ótimas, tá? Mas isso não acontece sempre, porque as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que tem que ter desinteligência emocional, que tem que brigar por qualquer motivo, que tem que ser materialista. A nossa educação toda força o contrário disso, na verdade, tá? Então, consciência e movimento. Movimento no bem, no aperfeiçoamento, naquilo que edifica, reforma íntima, expansão cósmica e assim por diante. Esse é o verdadeiro esforço na luz. E se você parar com o esforço na luz, você cai. É uma montanha que não tem fim. Vamos lá. Você nunca pode parar. Nunca podemos parar de nos aperfeiçoar e de revisar nossas crenças negativas. Vou falar um pouquinho para vocês hoje, gente, de tipos de obsessão. A primeira obsessão gerada pelos nossos maus pensamentos e emoções, e a mais comum é a auto-obsessão. E o pessoal adora botar culpa nos diabinhos, né? O pessoal da igreja, tudo é o demônio, coitado do Satanás, tudo é o Satanás, eles não fazem nada. O cara roubou a vida toda, mau caráter, não teve responsabilidade, culpou os outros, vampirizou, e a culpa foi de Satanás, tá certo? E a culpa é dos maus espíritos. Gente, as falhas de caráter, de educação, os traumas da pessoa, baixa autoestima, personalidade negativa, problemas psíquicos, tá? Eles geram a auto-obsessão, que ela tem a base de maus pensamentos e más emoções, que é o que vai formatar essa problemática no ser humano. Ok, pessoal? Então, Alexandre, qual é o tipo de obsessão mais usual? A auto-obsessão. Quando o pessoal faz o mapa, a maioria das pessoas que tem até conexão umbralina tarja vermelha, que estão sofrendo, vai ver lá, a maioria tem problema de auto-obsessão entre os tipos medidos, tá? Desculpa, falei fazer o mapa ascensional, quando fazem, tá? Então, vamos lá. Cobradores de outras vidas ou de vidas paralelas, tá? Os nossos corpos vivem em outros mundos paralelos, tá? Aquele negócio do avatar é verdade, tá? Nosso corpo criogênico está lá no mundo de onde a gente veio, na verdade. Então, e lá a gente tem contratos. Eles foram firmados, às vezes a gente esqueceu aqui, mas ele continua vigente. Então tem pessoa que já nasce, gente, para ser traficante mesmo. Para ser traficante, para se prostituir, para roubar na política, para ser um mau político, porque contrato com os seres umbralinos, tá certo? A pessoa morre no umbral, já faz um contrato a nível umbralino e continua representando essas forças, até que um dia ela tenha a redenção. Tá? As forças da Terra sempre promovem a evolução, pela dor ou pelo amor, um dia sempre as pessoas todas poderão alcançar a sua redenção. Agora, uma coisa muito séria, gente. Todo contrato pode ser quebrado. Ah, eu assinei aquele negócio lá, o dia que eu fui fazer a magia negra. E falar isso, eu vou fazer o material de como evitar a magia negra para vocês, tá? Porque esse portal está muito aberto hoje. Como não cair na magia negra? Vou explicar. Mas todo contrato pode ser quebrado. Se eu assinei na ignorância, se eu fiz um acordo na ignorância, se eu convivi com espíritos negativos por ignorância, eu posso quebrar isso. Como? Mudando meu padrão mental e decretando um novo tempo, decretando o que eu quero, o que eu posso, porque isso é ser humano. Possibilidades infinitas e autotranscendentes a partir do meu comando mental. Bom, gente, outra questão que é ligada às vibrações negativas por encarnados ou desencarnados, ela é muito importante, essa forma de conexão umbralina, tá certo, gente? São correntes de pensamentos e emoções negativos que são jogadas por nós, por seres encarnados ou desencarnados, a maioria são humanos, tá? Mas tem seres não humanos também que trabalham com energias negativas, tá? Principalmente seres reptilianos, que trabalham com alto nível de radiação, de obsessão, tá certo? De políticos e as pessoas que mandam no planeta, tá? São seres não humanos, tá? Não tem alma humana, muitas vezes.
Mas a maioria das pessoas são obsediadas mesmo por essas vibrações negativas de encarnados ou desencarnados, de pessoas humanas mesmo, tá? Até mesmo o termo encarnado são humanos. Por quê? Porque não é só os desencarnados. Os encarnados também que estão próximos da pessoa, eles podem se tornar um diabinho na vida delas. Basta mandar um pensamento negativo a todo momento, a todo dia, a pessoa sente, baixa o padrão e fica realimentando o padrão umbralino, às vezes dentro de uma casa, tá certo? Então vamos lá, gente. Esse é um outro tipo bem comum. As vibrações negativas por encarnados ou desencarnados. Cuidado! Se você está mandando pensamentos negativos para uma pessoa, você está conectado para um umbral. É uma forma de conexão umbralina. Tá? E pode chegar num nível de desequilíbrio. Se você aceita essa programação interior do comando, o comando de desejar o mal para uma pessoa, isso vai ter consequências sérias, ok? Vamos lá para o próximo. Vamos lá então, pessoal. Próximo tópico que condiciona a obsessão sobre as pessoas são energias vampiras por encarnados ou desencarnados. Então, as energias vampiras são pessoas ignorantes, que não sabem gerar sua própria energia. São pessoas que nunca se realizaram, nunca tiveram um grande projeto, uma materialização positiva de experiências, ou são maldosas e elas não têm um autoconceito positivo, não têm o poder pessoal, o magnetismo desenvolvido, elas passam a sugar a energia da pessoa próxima delas. Tá? Então são pessoas encarnadas ou desencarnadas que passam a ser vampiros energéticos. Desde os pensamentos negativos que realimentam a esfera desses seres, até o nosso ectoplasma, que é um fluido que vem do sangue da pessoa, ou tem também os fluidos por exemplo, os fluidos dos alimentos, das drogas, do álcool, da bebida. Tá? Por que fluido do alimento? Tem espírito que adorava, por exemplo, comer uma buchada, comer um churrasco quando era encarnado. E ele morreu com aquela condicionante, tomar um café. Ele vai ser um vampiro, tá certo? Um obsessor vampiro, ele vai chegar ali para sugar o fluido daquele elemento e manter o vício dele, tá? São espíritos decaídos, negativados, aterrados ao planeta, são irmãos nossos que estão carecendo do nosso apoio, através das orações, dos grupos de apometria, né, e etc. E da melhoria da nossa conduta. Quando a gente evolui, os nossos obsessores, até mesmo obsessores tradicionais, familiares, de gerações anteriores que estão conosco, eles também evoluem, tá? Então o esforço na luz muda tudo. Quando eu decido pegar a minha energia e jogar ela de uma maneira positiva para transformar o meu mundo e o mundo das pessoas que estão na minha teia, tudo pode mudar. Então, gente, cuidado, você pode estar sendo vampiro na vida de alguém, certo? Então são pessoas ignorantes, irrealizadas e maldosas que podem sugar toda a nossa energia. Muito comum. Netinho vampiro, marido vampiro. Por quê? Obsediam as pessoas, a mãe no caso, a mulher, né? De um ponto que a pessoa tem que gerar energia ou gerar os ativos para manter aquela pessoa. Tá? Mesmo que seja a folga intelectual, os pensamentos negativos dessas pessoas, a criança a manha, o marido a opressão e assim por diante. É uma forma de energia vampira, tá? De sugar a energia da pessoa. Vamos lá. Magia negra. Vou falar bastante sobre isso, explicar muito em vídeos específicos, tá? É importante dizer que o baixo espiritismo no Brasil é muito amplo, tá? Infelizmente, os xamãs da África trouxeram coisas lindas, os babalorixás, né? Mas uma boa parte desse pessoal acabou decaindo na linha negra. Por quê? Chega a pessoa rica lá, o fazendeiro, ele quer resolver a compra e venda de uma fazenda de um dia para a noite. Ele quer uma mulher. Todas essas coisas que são contra a lei de causa e efeito e a justiça, elas entram na linha de barganha com espíritos negativos. Esses espíritos negativos que vivem de ectoplasma, tá? De sangue, eles podem até resolver uma coisa para você, mas você vai ficar devendo, sua vida vai ficar mais enrolada ainda. Tá? E essa magia negra, tanto para quem recebe, que tem alguma brecha, quanto para a pessoa que faz, é uma marca profunda que vai se tornar uma brecha para a conexão com espíritos obsessores e conexão com o umbral, tá certo? Você vai entrar na linha da raiva, do ódio,
de jogar o mal muito forte se você já foi um mago negro em outra vida, tá certo? Você vai ser rancoroso, você vai planejar coisas diabólicas, porque você tem no seu DNA essa informação que você carrega de outras vidas, tá? DNA não é só influência física não, tá? A reverberação espiritual de tudo que você já fez e na verdade, está ali, tá? Então, muito cuidado. E outra coisa, esses seres que vão lá, pedem sangue, falam que são Exus, não são Exus, eles são Eguns, são capangas, são traficantes do mundo espiritual, tá? Eguns, não são Exus. O Exu só trabalha na linha da justiça divina, da lei de causa e efeito, ele não vai atropelar essas leis, ok? Então é isso aí, gente. Essas permutas, elas são muito comuns, infelizmente a pessoa está desesperada, acaba indo em uma pessoa errada, tá? Eu vou fazer o vídeo, hater, vou fazer o vídeo para você não cair na magia negra mesmo. Acaba caindo com uma assessoria errada, espiritual, mexendo com esse negócio de corte, para dar sangue para esses seres, porque eles vivem de sangue, em troca de permutas. Isso vai dar um problema muito sério para quem faz, de todas as maneiras, tanto para quem executa esses trabalhos, quanto para quem está contratando. Ok? Mas, como eu disse, não existe nenhum contrato que você não possa quebrar, se você expandir a sua consciência. Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Uma pessoa magiada, só para vocês terem uma noção, ela pode receber influência negativa de 7 a 144 entidades nefastas. Tá? Isso é muito sério. Então, qual é a nossa única proteção, verdadeiro corpo fechado? É o TBA acima de 80%, taxa de habilidade áurica. Bom pensamento, boa emoção, oração, boa alimentação, ectoplasma limpo para os espíritos de luz poderem aproximar e assim por diante. Aura sem buraco, reforma íntima, boas amizades, esforço na luz. Essa é a nossa única proteção, esse é o verdadeiro corpo fechado. E depois eu vou falar um pouquinho também dessa experiência do corpo fechado com vocês. Qual é o verdadeiro corpo fechado, tá? Único, real, que é esse TBA de 80%. Então, gente, você imagina uma pessoa magiada negativamente, 144 entidades negativas em cima da pessoa. Às vezes para separar, para matar, etc. Então, a oração, a meditação e tudo isso que eu já falei de esforço na luz é a sua proteção, tá? Isso é a conexão umbralina. Outra coisa, chips e implantes, tá? Os chips são aparelhos de programação de controle mental, que é instalado até no corpo físico das pessoas. Ó. Isso é um chip instalado no corpo físico da pessoa, no caso, na mão, ó, no meio da carne ali, tá? Dizem que Napoleão foi encontrado um chip no crânio dele, recentemente. E Hitler também foi chipado quando começou a fazer aquelas ações nefastas, já não era mais nem o Hitler. Primeiro ele foi chipado, depois ele foi trocado a alma mesmo, já não era mais ele, tá? Então, existem esses chips no corpo físico ou nos corpos sutis da pessoa. Depois nós vamos aprofundar muito isso com vocês também. Geralmente, pessoas influentes são chipadas no nível físico, tá? Para serem representantes do umbral. E a luz chipa também, tá? Mas são comandos mentais, para a pessoa sair de um vício, para a pessoa diminuir o ego, para a pessoa poder ascensionar. Mas tem outras formas de chip, olha só, vou mostrar para vocês aqui. As programações midiáticas, toda informação que é jogada para a pessoa, incorporada pela pessoa, entendida e realimentada com a própria energia, é um chip. Se você for ver, todo comando mental é um chip, tá certo? Então você imagina se um programa de TV não pode chipar, se um jogo não pode chipar, tá certo? Então é preciso ter a sensibilidade de saber como um ser evoluído, e às vezes um ser que é até pai ou mãe, ou tem a tutela de seres para educar, que as programações midiáticas negativas arrebentam com a qualidade de vida da pessoa e conectam com o umbral. Pessoa que é capaz de ver jornal todo dia, de ver filme de terror, de ver Big Brother, novela, gente, não pense que vocês não estão no umbral, não. Não pense que vocês têm alguma luz, se vocês estão conseguindo assistir esse tipo de programa. Primeiro sintoma, se você está ascensionando, expandindo a consciência, é você não dar conta desse tipo de programação. Tá certo? E a pessoa tá chipada, a pessoa que dá conta disso. Sei que tem programas lindos, tiveram novelas lindas, né? Mas é raro, tá? Então, muito cuidado com a mídia negativa, para a gente não ficar chipado
Outra questão, outra forma de chip que vem é através da nanotecnologia, gente, tá? A bebida mais criticada pela espiritualidade é a Coca-Cola, que diz que é puro chip, para as pessoas brigarem, dividirem, consumirem alimentos que não têm boa serventia para o corpo. E muitos outros males. Todos os refrigerantes, segundo os mentores da Teia Universal, são chipados, trazem chips para que a gente tenha hábitos ruins para a nossa programação positiva humana. Principalmente a Coca-Cola. Todo missionário significativo geralmente é proibido de tomar Coca-Cola. Como eu, por exemplo, sou proibido de tomar Coca-Cola. Não posso tomar Coca-Cola. Tá? Então, até foi difícil o pessoal me controlar, né? Aí veio o seu Pena Branca e falou: Alexandre, é o seguinte, tem uma proposta para você. Você vai fazer um serviço para a humanidade, um sacrifício para a humanidade. Eu falei: qual? Não tomar mais refrigerante. Aí esse argumento conseguiu fazer eu me afastar dos refrigerantes. Ok? Vamos lá então. Apego emocional. Gente, apego emocional. Sofrer pelos outros. Apegar demais com os outros, não deixar as pessoas desenvolverem. É um amor desvirtuado, gente. O amor real, ele permite que o outro se manifeste, ele deixa o outro livre. Deixa o outro expandir sem fronteiras, encontrar a sua essência. Deixa o pai que ama, a mãe que ama, deixa o filho até sofrer um pouquinho, para ele ter uma experiência negativa, controlada, e ele entender o que é a vida, tá? Porque ele vai ter força. Então a gente tem que amar da maneira certa. Eu já vi seres no mapa ascensional que tinham amor ascensional e que estavam morrendo. Por quê? Morrendo de tanto amar, porque não tinha defesa psíquica, não tinha limite, entende? Realimentando vampiro o tempo todo, a pessoa ia morrer de amor. Tá? Então é um amor doente. Apego emocional é um amor doente. Tá? Olha só, gente. Essa citação estupenda do Herbarama, nosso guardião da Teia Universal. Os umbrais da vida são as próprias pessoas que fazem. Existem diversidades de formas de umbrais. As pessoas teiam os umbrais conforme sua inconsciência e os compõem por afinidade. E ele fez essa denúncia aqui para nós. Falou: Alexandre, hoje nós temos os umbrais das tatuadas. Existem os umbrais das piriguetes. Olha só, gente, que novidade, tá? Então, se você conhece uma piriguete ou se você é uma piriguete, cuidado que você está em sintonia com essa onda de piriguetes e está conscientemente ligado ao mundo das piriguetes, que é um mundo fútil, das mulheres que não valorizam o corpo, que desvalorizam a sua essência feminina realmente bela, entrando nesse mundo de vulgaridade, simplismo e de falta de beleza. Ok? Então, gente, é real, é um guardião, ele anda no umbral. Falou: Alexandre, olha, é muito significativo hoje o umbral das piriguetes, das mulheres que colocam o peitão, bundão, vai tudo para um umbral só. Não é que quer dizer que fez, vai para um umbral, é que a consciência dela, focada na vaidade, na ilusão, em Maia amplamente. É um mundo, mesma coisa, as pessoas que tatuam às vezes o corpo todo, muitas vezes com tatuagens feias, tá? Tatuagens bizarras às vezes. O que acontece? O umbral dos tatuados. Tá? Em essência, pessoas que não valorizam o corpo, não buscam formas puras de expressão e de conexão. Ok? Vai alimentar umbrais. Sexo negativado. Toda a estrutura de filmes pornográficos, etc., ensina sexo equivocado. Tá? Sexo anal não pode. Sexo oral. Só alma gêmea ou pessoa que tem compromisso sério com a outra. Não pode namoradinho ficar sexo oral. Porque você fica preso à pessoa. Tá? Não pode nem sexo, você quer saber? De qualquer forma. Não é que não pode. É que você abre o portal negativo da conexão umbralina. Dá muita conexão umbralina por sexo negativado. Tá certo? Todos têm que se dar o respeito e saber do lado sagrado da sexualidade. E saber que toda essa é muito umbral, é muito sério toda a indústria pornográfica do planeta. Tá certo? É uma deseducação que eu tive, meus filhos teve,
tiveram, meu pai teve, é uma coisa que vem de geração em geração, a própria mídia colocando e ensinando tudo isso errado. Então, e o perigo de dar um smartphone para uma criança de 10 anos, 11 anos, 13 anos, gente? Se a pessoa aprender o sexo errado e viciar no sexo errado, ela pode entrar num umbral e nunca mais sair. Os missionários que estão encarnando aí, eles estão se perdendo de 80% a 90%. Os espíritos de luz não estão nem querendo descer mais, gente, que desça mais as almas cristal arco-íris agora nessa Matrix, porque não está tendo, as pessoas não estão sabendo educar as crianças para essas expectativas. E estão se perdendo de 80% a 90% dos missionários por falta de educação espiritual e conexão umbralina. O que mais conecta a juventude com o jogo, com o umbral, é cinema equivocado, jogos equivocados e sexualidade equivocada. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então há tantas formas de aprisionamento, interação com realidades umbralinas, quanto há doenças na mente e no coração do homem. Olha que legal. Então, através de educação espiritual, esforço na luz, como eu já falei, a gente pode se libertar de qualquer situação umbralina. Vamos ter fé e coragem, porque isso faz parte da matriz humana. Deitar e levantar, cair e subir de novo, e assim por diante. Então, gente, isso foi um pouquinho que eu pude falar com vocês hoje sobre o Código Ascensional 5, a desativação das interações com obsessores e umbral. Eu espero que vocês tenham gostado, podem curtir, podem mandar opinião, podem partilhar. E vamos juntos nesse canal de expansão maravilhoso da Força Maior, que leva até você todos os conhecimentos do Círculo Quântico de Expansão Humana, tá? Vamos lá, curtir no Facebook, no YouTube, assinar nosso site fmal.com e receber gratuitamente nossos materiais e participar com a gente dessa sinergia em prol da renovação da Terra. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Salve a força maior do universo e salve a força de cada um de vocês. Namastê!